Olá, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos a mais uma pré-aula da revista Adolescer Mais de 12 a 14 anos. A nossa pré-aula de hoje é a lição de número 5, que tem por tema Sabedoria nas Palavras. E na mensagem valiosa nós vamos encontrar a seguinte passagem bíblica: Favo de mel são as palavras suaves, doces para a alma e saúde para os ossos. Provérbios 16, 24. Professor, na sua revista, na página 23, você vai encontrar o Começando a Aula. O Começando a Aula é um suporte que a editora Betel prepara com todo carinho, com todo amor, para que a sua aula tenha mais ali entendimento, mais conteúdo. Eles dão ali um embasamento bíblico para que você consiga entender de onde foi tirada aquela lição, qual é o contexto daquela lição, para que você consiga ler e conseguir compartilhar ainda mais conhecimento com seus alunos. E tem também o Preparando a Lição, que são dinâmicas, para fazer com que o aluno consiga entender um pouco mais o que vai ser trabalhado, o que vai ser feito naquela lição. Os adolescentes, eles entendem melhor se a gente usar exemplo, usar dinâmica. Eles já vão começar a se familiarizar com o que vai ser trabalhado, com o que vai ser falado, e assim eles vão conseguir entender melhor a proposta da aula, tá ok? E na nossa lição vamos falar sobre as palavras, o poder das palavras. A palavra é como se fosse uma flecha lançada. Quando ela é lançada, ela não volta mais. Não tem como a gente correr atrás e pegar o que eu falei e guardar. Falei, foi, e pronto. E assim como receber também. Não tem como eu me privar de receber algumas palavras. A gente recebe, Só que se vai criar raiz ou não, vai depender da gente, do nosso coração. E até o falar tem que ter sabedoria. Então, por isso, nós temos que convidar o Espírito Santo para a nossa vida, para que ele nos ensine a falar, para que ele nos ensine como se comportar, como é que eu devo me comportar com aquele colega, com aquela pessoa. Porque às vezes é vontade de falar, eu vou falar, porque eu preciso falar. Mas falar sem sabedoria não é legal. Falar sem sabedoria do Espírito Santo não é legal. É algo que pode gerar consequências ruins para você. Então, nessa faixa etária, alguns deles são mais impulsivos, Eles falam, eles fazem, eles não pensam muito antes de fazer. Vão lá e falam, vão lá e fazem. É muito bom trabalhar com eles, ou para um pouquinho, respira fundo, conta de 1 até 10, ora, pede Espírito Santo discernimento, vê se é isso mesmo que tem que fazer, conversa com o adulto, e aí sim você vai fazer, se tiver que fazer ou não. Tá? Então é um tema muito importante para essa faixa etária, porque é isso, a impulsividade em algum deles é um pouquinho exagerada. Então converse com eles do sabedoria no falar, sabedoria no fazer, no agir e no como se comportar, tá ok? Dica da psicologia. Estamos falando muito sobre desenvolvimento, maturação, e tudo mais. Os cientistas eles vão falar que para que tenha ali um bom desenvolvimento, a gente precisa passar por todos os aspectos que eu falei nas outras aulas, O cognitivo, o físico, o psicossocial. Então, todos eles vão ser passados ali de maneira tranquila, de maneira esperada. Todas as fases, que cada adolescente vai experimentar, embora seja parecida, elas são individual. Por isso é importante não esperar do nosso adolescente um comportamento que o outro teria ou que o outro teve, porque nós iremos experimentar cada parte do desenvolvimento de maneira individual, como um indivíduo único, com suas experiências pessoais, suas limitações pessoais, sendo um só, tá bom? Então isso é importante a gente olhar para aquele adolescente, para aquele indivíduo, para aquela pessoa e não para tudo. Embora os marcos eles são ali comparativos, o que a maioria está fazendo, como é que a maioria se comporta, ainda assim é pessoal, é individual, tá ok? Então, é sempre bom lembrar que o principal ponto de desenvolvimento do adolescente é a busca pela identidade, é a busca pelo si, O que eu vou fazer agora, para onde eu vou, quem sou eu? Por isso é sempre importante ter um adulto ali orientando, conversando, direcionando aquele adolescente para que ele consiga ter o desenvolvimento pessoal saudável, conforme esperado, para que ele consiga até mesmo evitar amizades ruins, conversas ruins. Porque como eu quero ser pertencente de um grupo, como eu quero me achar, qualquer grupo para mim é válido, qualquer fala para mim é válida. Então é muito importante que você, adulto, que cuida de um adolescente, que olha para um adolescente,
tenha isso. Sempre converse com ele, busca entender, compreender ele, sem julgamento, sem, eu na sua idade, ou se eu fosse você. Não, é ele ali, vivendo a experiência pessoal dele e como é que eu vou fazer, o que eu posso fazer para ajudar aquele indivíduo nessa situação, ok? Bem, antes de finalizar a pré-aula de hoje, gostaria de lembrar você, professor, essa faixa etária maravilhosa, essa classe linda, que é o 12 a 14 anos, que é uma classe que está em desenvolvimento, maturação, é uma classe que eles são cheios de energia, cheios de novidade, então por isso é muito bom a gente ter como preencher o nosso tempo, né? É sempre bom a gente ter o que fazer. Se a lição terminar um pouco mais cedo, se ela terminar um pouquinho tarde, é sempre bom você planejar a sua lição, planejar o seu tempo, para que você consiga ter o maior aproveitamento daquela aula, daquele tempo e eles também, tá bom? E eu vou falar agora do Piltin Adolescer Mais, que é um recurso pedagógico feito, pensado, elaborado com todo carinho, com todo amor. O Piltin de cada lição, eles são exclusivos para aquela lição, tem um tema que tem a ver com aquela aula. Isso faz com que você consiga entender ainda mais o que foi falado, o que foi ensinado, o que foi feito. E o Piltin dessa lição de número 5, ele tem por tema ação versus reação. E uma partezinha diz assim: se nossas ações forem voltadas para o que é mal, contrárias ao que Cristo nos ensinou, as reações a ela, de forma alguma, serão benéficas. Então, toda ação ela tem uma reação, tudo que a gente faz tem consequência. Então, se as nossas ações, se os nossos comportamentos forem benéficos, forem para agradar a Deus, forem para agradar o Espírito Santo, nós vamos ter consequências boas, consequências saudáveis. Então, professor, ensine aos seus alunos que toda ação ela gera uma reação, tá? Então, leia o Piltin com eles, converse com calma, deixe que eles falem também, que eles jogam a experiência deles, pensamento dele, e você vai ali pulindo cada um, né, fechando o pensamento, para que eles consigam ali desenvolver ainda mais, ok? Bem, a nossa pré-aula vai ficando por aqui, até semana que vem, se o Pai permitir. Um beijo, a paz do Senhor, até lá. Tchau, tchau!